Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Sinners, Pecadores, que é o novo filme dirigido pelo Ryan Coogler em mais uma parceria com o Michael B. Jordan, aliás, uma parceria de bastante sucesso. Quando a gente leva em conta a mistura de gêneros cinematográficos, ou nós ficamos presos em fórmulas, e eu discuti nesse ano vários casos de filmes decepcionantes que tentam, por exemplo, misturar terror com ação, tentam misturar romance com terror. Enfim, existe quase que um direcionamento de produtores do que pode ou não pode dar certo no que diz respeito à arrecadação. E aí eu olho para um projeto como Pecadores e eu passo a admirar quando existe essa união da história com o sobrenatural, quando existe um apelo forte do pessoal com o coletivo e a música de maneira visceral, e o trabalho nesse filme é espetacular. A música, ela acaba se tornando tanto a cura como também a maldição. Até pelo que envolve a parceria do diretor com o Michael B. Jordan, esse filme era extremamente aguardado em Hollywood. Antes mesmo da sua divulgação e de materiais de marketing, existia uma competição pela distribuição, até que a Warner vence os direitos em um leilão que envolveu a Universal e envolveu a Sony também. E essa escolha pela janela de abril, na minha opinião, é uma escolha que ela busca render maior visibilidade para fazer com que, quem sabe, o fã fiel de terror vá às salas de cinema, mas vai encontrar mais do que um filme de terror, vai encontrar um filme também sobre história e um filme com uma trilha sonora que é espetacular. E só como um rápido parênteses, não posso deixar de fazer essa anotação nessa crítica que nós temos em um período de 40 dias 3 filmes da mesma distribuidora, que é a Warner, em que grandes nomes acabam interpretando 2 ou mais personagens. Aí o Michael B. Jordan tem essa questão que eu já vou falar nesse filme em Pecadores, tem o Robert Pattinson como estrela de Mickey 17 e o Robert De Niro em The Alto Knights. Então esse é um caso curioso, porque ele é mais do que o marketing direciona. O marketing eu vejo explorar muito 2 situações, que o Michael B. Jordan interpreta 2 personagens e que nós temos também aqui um filme de vampiros. Até por isso eu fiquei muito envolvido com a narrativa na sua introdução, pela maneira como ela faz essa união de um filme que está totalmente contextualizado num período histórico dos Estados Unidos e que vai puxar uma carga do sobrenatural também. Existe uma base histórica que jamais é abandonada, ainda que depois o filme vá tratar de vampiros e vá querer também fazer reformulações no estilo. Mas o que mais me encantou na experiência de Pecadores é como a música se torna elemento central de discussão. A música que envolve passado, presente e futuro, com uma das melhores cenas que eu assisti numa sala de cinema nesse ano. Claro que apenas o 4º mês de 2025 não teve grandes lançamentos, mas é uma cena que me marcou bastante. Existe um espaço sagrado para o blues, mas também para rituais, para batidas eletrônicas, em um filme que ele está sempre em transformação, em um longa que, quando vai trazer aí a história de vampiro, que talvez seja o direcionamento tradicional que uma produtora vai dar, que uma distribuidora vai dar pensando em resultado, ele acaba sendo muito desenvolvido até para que você tenha todo um peso dos personagens. E eu vejo, portanto, uma vontade também de trazer uma abordagem híbrida ao que diz respeito a vampiros do cinema, de uma tradição que eu vou pontuar aqui, de Nosferatu, que passa por Drácula também, desde rituais até itens, até a consolidação da imagem do que é um vampiro. Existem transposições de vários mitos, rituais africanos, questões indígenas, até mesmo uma questão quanto à tradição irlandesa, que elas acabam sendo unidas numa experiência forte que se torna aí a base de desenvolvimento de Pecadores. E na grande maioria dos casos, quando a gente tem um ator que interpreta 2 ou mais personagens, pode cair naquela coisa de ou um Vale da Estranheza, em determinados casos, ou aquele ator que toma tanto tempo de tela que você não tem desenvolvimento secundário algum. E eu fiquei impressionado com o trabalho do Michael B. Jordan, porque ele se torna a principal referência, mas não existe aquele estrelismo de querer abraçar todas as pontas, de querer fazer o filme
se desenvolver só às custas do seu personagem. A base musical é muito boa, a base histórica funciona. Quanto a filme de vampiros, existem acertos, existem algumas situações mais problemáticas, mas que não tiram, no geral, a experiência que eu considero positiva. Nos anos 30, em Mississippi, sob as leis de Jim Crow, os gêmeos Smokestack, interpretados por Michael B. Jordan, retornam à sua cidade natal com um sonho: transformar um moinho abandonado em um juke joint, refúgio onde a comunidade negra poderia ter liberdade através do blues. Mas quando Sam, interpretado por Miles Kenton, pretende tocar no local, a chegada de um misterioso grupo liderado por Remick, interpretado por Jack O'Connell, abala a noite. Existe no filme esse olhar permanente para o passado traumático, desde as leis de Jim Crow, passando pela ameaça constante da KKK na comunidade e também, obviamente, uma discussão sobre a liberdade, sobre ter um espaço para poder curtir, para poder pelo menos conseguir estabelecer conexões, sejam antigas, ou fazer novas amizades, sempre ao som do blues. Então as mais variadas experiências, as mais variadas personalidades se juntariam nesse clube, que logo se torna um local onde a comunidade negra desafia a segregação através da música, da dança e até mesmo da bebida clandestina, enquanto o som do blues rompe o silêncio imposto pela opressão. Existe nesse mundo de pecadores diferentes objetivos. A pessoa que quer o dinheiro, que quer estruturar um negócio, aquela pessoa mais idealista que vê aquele local como um local sagrado da liberdade. Aí eu trouxe essa questão do Michael B. Jordan. Tem dois personagens distintos, você nota não só na personalidade, mas também, né, nos trajes. Um com tons mais avermelhados, outro com tons mais azulados, mas também na comunidade e nas relações que são estabelecidas, desde romance até situações cotidianas, de problemas, brigas. São dois personagens que têm um dinheiro sujo de Chicago que decidem financiar um sonho, decidem financiar esse juke joint, onde a comunidade teria esse espaço para conseguir ter bons momentos. Então o filme mergulha nesse viés que debate história, que debate problemas e que aí entraria para o sobrenatural. E aí deixa eu falar que tem uma cena que é memorável dentro desse juke joint que mistura passagem do tempo, estilos musicais, passagem da música, do acústico ao sintetizador nos mais variados gêneros, que é uma das grandes cenas que eu vi no cinema recentemente, é uma cena de destaque nesse ano e eu vou apontar até hoje como a melhor cena da carreira do diretor. Mas o mais impressionante é que no meio disso tudo, além da história, existe um filme sobre vampiros. Vampiros não só interessados no sangue, mas também por sugar identidades, por criar variantes das pessoas que são atacadas com essa promessa do pertencimento eterno. Que seria essa noção, né, de existir uma comunidade que poderia, quem sabe, apagar memórias e construir novas situações. A forma como a música faz isso é incrível. Trilha do Ludwig Göransson, mais uma vez em um trabalho espetacular. Aí, quando a gente pega uma tradição de filmes de vampiros, existe a questão da entrada que precisa ser autorizada. O filme ele vai desmontando pequenos clichês às vezes, ou vai estruturando novas questões e novidades até para lidar com um filme de vampiros, para questões em que o externo busca um convencimento. E poderia ser tão simples, é só não permitir a entrada, mas tem tanto quanto a diálogo, memória, situações e uso da música que isso tudo ganha um contorno de indefinição. No comentário desenvolvido quanto a vampiros, existem acertos notáveis sobre apagamento cultural e a dinâmica de grupo que é criada pelos vampiros, do modo que o filme cria um microcosmo de drama e precisa fazer ele sustentar uma virada em vários momentos ao estilo Um Drink no Inferno. E aí eu acredito que tem um ponto limite no filme para o que ele pode trazer de novidades para uma narrativa que envolve vampiros e para o que ele precisa pegar de uma bagagem cultural estabelecida no cinema de filmes que falam sobre vampiros, desde a questão do alho, da estaca, mas especialmente do sol. E a questão do sol se torna permanente, em que a mitologia, aí eu sinto, ela não é totalmente desenvolvida.
E aí eu poderia estender esse comentário quanto à liderança, quanto à noção de ataque mesmo. É um filme que eu gostei muito da base histórica, é um filme que eu gostei demais da questão da trilha sonora, que poderia ser um excelente drama apenas, sem necessariamente trazer à tona essa situação quanto a vampiros. Quando coloca a base de vampiros, aí existe o fator novidade versus o que já é tradicional e seria muito difícil desconstruir em um longa que não é só sobre isso, em um filme que ele tem essa preocupação permanente com a história. Então, até quando eu imaginava um final mais morno, né, um final que não conseguiria lidar tanto com essa fusão de gêneros, experiências e situações, eu confesso que acabei me surpreendendo com Pecadores, porque a forma como o filme coloca a música para fechar uma situação, a música que poderia ser a música amaldiçoada, mas que também é a música da cura, como eu disse mais cedo, é algo que acabou me conquistando e que me deixou com uma impressão final muito positiva dessas ideias em que algumas prosperam demais e algumas outras, especialmente só as que envolvem relações entre vampiros, não se destacam tanto assim. Mas eu deixo a recomendação, é um dos grandes filmes do ano até agora. Para Pecadores, nota 8. Eu tive a oportunidade de assistir esse filme numa sessão IMAX, fiquei também impressionado com a qualidade das cenas nesse juke joint em que você vai ter ali a música e esse contato inicial com o sobrenatural feito de maneira impressionante. Trilha excelente, base histórica muito boa, aí vem muito da perspectiva do que você espera ver de um filme de vampiro. Se vai só querendo ver isso em Pecadores e deixa de lado a base histórica para um filme desse tipo, aí creio que até poderia se frustrar, mas levando em conta a ideia do diretor, eu penso que é um grande projeto. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!